Pessoal, a presidente Carol vai pronunciar primeiro aqui, a gente já tem o texto em mãos. Isso aqui é um momento muito importante para a segurança pública do Brasil. Carol. Então, pessoal, nessa proposta do ministro Lewandowski, a gente percebe uma centralização na União de competência legislativa, ou seja, política pública, Plano Nacional de Segurança Pública, ou seja, é muito perigoso a centralização das normas de competência por parte da União, porque é na ponta, no município, é nos estados onde a gente vê o problema do sistema penitenciário, etc. Ou seja, o ministro fala em integração, mas na verdade a realidade é outra. Quando a gente percebe uma portaria, a 830 de 2025, que ele, por exemplo, nas forças-tarefas para cooperar na solução dos crimes, ele proibiu, na prática, pela burocratização, a PRF, por exemplo, de colaborar nas forças-tarefas dos GAECos dos estados. E aqui ele fala em cooperação, mas na prática a gente não vê isso. Quando a gente sabe que a PRF, por exemplo, é a que mais combate tráfico de drogas nas fronteiras e agora está sendo meio que precisa autorização do diretor, etc., para poder participar da investigação de crimes, do crime organizado. Então, a gente percebe, infelizmente, uma contradição. O ministro falou aqui, por exemplo, do estado de coisas inconstitucional. Isso é uma teoria muito delicada e complexa que o STF começou a aplicar, que em vez de aplicar e interpretar a lei, o STF agora interpreta os fatos e dizem que estamos vivendo um estado de coisas contra a Constituição. Com base nisso, eles autorizaram, por exemplo, na pandemia, a proibição da entrada da polícia nas favelas, que perdura até hoje no Rio de Janeiro. E com base nessa teoria, o Lewandowski fala que a gente tem que autorizar o judiciário a fazer política pública, a legislar com base nessa teoria. Ele cita isso na fala dele, ou seja, a gente está passando para pessoas não eleitas todo o poder de controle da segurança pública da sociedade. Então são coisas muito delicadas, a gente tem que ouvir governadores, a gente tem que ver quem realmente exerce a defesa às polícias e não unificar tudo e deixar tudo à União, à sociedade civil, a conselhos para decidir sobre a segurança pública do país. Não é mesmo, Bilinski? Olha, o texto é muito preocupante. Ele não traz uma pequena alteração, não é pontual. Esse texto é grave. Esse texto altera as competências legislativas. Ele permite que a União fale sobre segurança pública como nunca falou, determine regras, crie modelos. Pessoal, a gente sabe que a segurança pública está jogada às traças no governo Lula. A gente está entrando no 3º ano de piora dos índices de segurança pública e a responsabilidade da União não está sendo cumprida. Não tem controle de fronteira, não tem... Anunciar primeiro aqui, a gente já tem o texto em mãos. Isso aqui é um momento muito importante para a segurança pública do Brasil. Carol. Então, pessoal, nessa proposta do ministro Lewandowski, a gente percebe uma centralização na União de competência legislativa, ou seja, política pública, Plano Nacional de Segurança Pública, ou seja, é muito perigoso a centralização das normas de competência por parte da União, porque é na ponta, no município, é nos estados onde a gente vê o problema do sistema penitenciário, etc. Ou seja, o ministro fala em integração, mas na verdade a realidade é outra. Quando a gente percebe uma portaria, a 830 de 2025, que ele, por exemplo, nas forças-tarefas para cooperar na solução dos crimes, ele proibiu, na prática, pela burocratização, a PRF, por exemplo, de colaborar nas forças-tarefas dos GAECos dos estados. E aqui ele fala em cooperação, mas na prática a gente não vê isso. Quando a gente sabe que a PRF, por exemplo, é a que mais combate tráfico de drogas nas fronteiras e agora está sendo meio que precisa autorização do diretor, etc., para poder participar da investigação de crimes, do crime organizado. Então, a gente percebe, infelizmente, uma contradição. O ministro falou aqui, por exemplo, do estado de coisas inconstitucional. Isso é uma teoria muito delicada e complexa que o STF começou a aplicar, que em vez de aplicar e interpretar a lei, o STF agora interpreta os fatos e dizem que estamos vivendo um estado de coisas contra a Constituição. Com base nisso, eles autorizaram, por exemplo, na pandemia, a proibição da entrada da polícia nas favelas, que perdura até hoje no Rio de Janeiro. E com base nessa teoria, o Lewandowski fala que a gente tem que autorizar o judiciário a fazer política pública, a legislar com base nessa teoria. Ele cita isso na fala dele, ou seja, a gente está passando para pessoas não eleitas todo o poder de controle da segurança pública da sociedade. Então são coisas muito delicadas, a gente tem que ouvir governadores, a gente tem que ver quem realmente
exerce a defesa às polícias e não unificar tudo e deixar tudo à União, à sociedade civil, a conselhos para decidir sobre a segurança pública do país. Não é mesmo, Bilinski? Olha, o texto é muito preocupante. Ele não traz uma pequena alteração, não é pontual. Esse texto é grave. Esse texto altera as competências legislativas. Ele permite que a União fale sobre segurança pública como nunca falou. Determine regras, crie modelos. Pessoal, a gente sabe que a segurança pública está jogada às traças no governo Lula. A gente está entrando no 3º ano de piora dos índices de segurança pública e a responsabilidade da União não está sendo cumprida. Não tem controle de fronteira, não tem... Isso aqui é um momento muito importante para a segurança pública do Brasil. Carol. Então, pessoal, nós nessa proposta do ministro Lewandowski, a gente percebe uma centralização na União de competência legislativa, ou seja, política pública, Plano Nacional de Segurança Pública, ou seja, é muito perigoso a centralização das normas de competência por parte da União, porque é na ponta, no município, é nos estados onde a gente vê o problema do sistema penitenciário, etc. Ou seja, o ministro fala em integração, mas, na verdade, a realidade é outra. Quando a gente percebe uma portaria, a 830 de 2025, que ele, por exemplo, nas forças-tarefas para cooperar na solução dos crimes, ele proibiu, na prática, pela burocratização, a PRF, por exemplo, de colaborar nas forças-tarefas dos GAECos dos estados. E aqui ele fala em cooperação, mas na prática a gente não vê isso. Quando a gente sabe que a PRF, por exemplo, é a que mais combate tráfico de drogas nas fronteiras e agora está sendo meio que precisa autorização do diretor, etc., para poder participar da investigação de crimes, do crime organizado. Então, a gente percebe, infelizmente, uma contradição. O ministro falou aqui, por exemplo, do estado de coisas inconstitucional. Isso é uma teoria muito delicada e complexa que o STF começou a aplicar, que em vez de aplicar e interpretar a lei, o STF agora interpreta os fatos e dizem que estamos vivendo um estado de coisas contra a Constituição. Com base nisso, eles autorizaram, por exemplo, na pandemia, a proibição da entrada da polícia nas favelas, que perdura até hoje no Rio de Janeiro. E com base nessa teoria, o Lewandowski fala que a gente tem que autorizar o judiciário a fazer política pública, a legislar com base nessa teoria. Ele cita isso na fala dele, ou seja, a gente está passando para pessoas não eleitas todo o poder de controle da segurança pública da sociedade. Então são coisas muito delicadas, a gente tem que ouvir governadores, a gente tem que ver quem realmente exerce a defesa às polícias e não unificar tudo e deixar tudo à União, à sociedade civil, a conselhos para decidir sobre a segurança pública do país. Não é mesmo, Bilinski? Olha, o texto é muito preocupante. Ele não traz uma pequena alteração, não é pontual. Esse texto é grave. Esse texto altera as competências legislativas. Ele permite que a União fale sobre segurança pública como nunca falou. Determine regras, crie modelos. Pessoal, a gente sabe que a segurança pública está jogada às traças no governo Lula. A gente está entrando no 3º ano de piora dos índices de segurança pública e a responsabilidade da União não está sendo cumprida. Não tem controle de fronteira, não tem... Anunciar primeiro aqui, a gente já tem o texto em mãos. Isso aqui é um momento muito importante para a segurança pública do Brasil. Carol. Então, pessoal, nós nessa proposta do ministro Lewandowski, a gente percebe uma centralização na União de competência legislativa, ou seja, política pública, Plano Nacional de Segurança Pública, ou seja, é muito perigoso a centralização das normas de competência por parte da União, porque é na ponta, no município, é nos estados onde a gente vê o problema do sistema penitenciário, etc. Ou seja, o ministro fala em integração, mas, na verdade, a realidade é outra. Quando a gente percebe uma portaria, a 830 de 2025, que ele, por exemplo, nas forças-tarefas para cooperar na solução dos crimes, ele proibiu, na prática, pela burocratização, a PRF, por exemplo, de colaborar nas forças-tarefas dos GAECos dos estados. E aqui ele fala em cooperação, mas na prática a gente não vê isso. Quando a gente sabe que a PRF, por exemplo, é a que mais combate tráfico de drogas nas fronteiras e agora está sendo meio que
precisa autorização do diretor, etc., para poder participar da investigação de crimes do crime organizado. Então, a gente percebe, infelizmente, uma contradição. O ministro falou aqui, por exemplo, do estado de coisas inconstitucional. Isso é uma teoria muito delicada e complexa que o STF começou a aplicar, que em vez de aplicar e interpretar a lei, o STF agora interpreta os fatos e dizem que estamos vivendo um estado de coisas contra a Constituição. Com base nisso, eles autorizaram, por exemplo, na pandemia, a proibição da entrada da polícia nas favelas, que perdura até hoje no Rio de Janeiro. E com base nessa teoria, o Lewandowski fala que a gente tem que autorizar o judiciário a fazer política pública, a legislar com base nessa teoria. Ele cita isso na fala dele, ou seja, a gente está passando para pessoas não eleitas todo o poder de controle da segurança pública da sociedade. Então são coisas muito delicadas, a gente tem que ouvir governadores, a gente tem que ver quem realmente exerce a defesa às polícias e não unificar tudo e deixar tudo à União, à sociedade civil, a conselhos para decidir sobre a segurança pública do país. Não é mesmo, Bilinski? Olha, o texto é muito preocupante. Ele não traz uma pequena alteração, não é pontual. Esse texto é grave. Esse texto altera as competências legislativas. Ele permite que a União fale sobre segurança pública como nunca falou, determine regras, crie modelos. Pessoal, a gente sabe que a segurança pública está jogada às traças no governo Lula. A gente está entrando no 3º ano de piora dos índices de segurança pública e a responsabilidade da União não está sendo cumprida. Não tem controle de fronteira, não tem